gente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Betânia, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade na adolescência. A gente vai falar sobre isso, primeiro porque a gente mora no Brasil e o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente surpreendeu o mundo recentemente, que esse país que as pessoas, eram reconhecidas lá fora como um país muito alegre, as pessoas são muito felizes, muito calorosas, descobriram, a gente surpreendeu o mundo como o país mais ansioso do mundo. E o quinto mais depressivo. A gente mora no Brasil, então a gente tem um risco maior de desenvolver uma questão de saúde mental. Um outro motivo é que a faixa etária dos 10 aos 14 anos, nos últimos 10 anos, aumentou 40% o número de suicídio. Foi a faixa etária que mais cresceu o número de suicídio. Olha só, a gente mora no Brasil e o Clube de Desbravadores trabalha justamente com essa faixa etária. Então, provavelmente dentro do clube, em algum momento, vão surgir crianças e adolescentes com essa demanda aqui, com depressão e ansiedade. A gente precisa falar sobre isso. Inicialmente, nós vamos falar sobre os principais mitos que existem, o que é depressão e ansiedade, como o clube ele pode promover saúde mental e, por último, a gente vai falar sobre como proceder em caso de uma crise de ansiedade dentro do clube. Tá? Vamos falar sobre isso? Vamos começar falando sobre os mitos. O principal mito, o mais comum, e vai ser o primeiro que a gente vai falar aqui, é que criança e adolescente não sofrem, Criança e adolescente não tem problema, eles não sofrem. Sofrimento é coisa de adulto. Mas a verdade é que criança e adolescente pode sofrer sim, Não isenta a pessoa do sofrimento. É muito comum, e isso vai aparecer depois lá na frente, quando o adulto vai procurar terapia, falar sobre os sofrimentos que passava na infância. Então, uma criança, ela pode sim passar por abuso, por maus tratos, por negligência, infelizmente, mas isso pode acontecer, por bullying na escola. A criança e o adolescente, muitas vezes, eles vão passar por situações de violação de direitos. Isso causa sofrimento também. Um outro mito que existe é que ansiedade e depressão, eles são causados por falta de peia. E não é, gente. É multifatorial. O que causa depressão e ansiedade são várias coisas. É como um bolo que tem vários ingredientes. Então, nós temos o fator biológico, o fator emocional, o fator social, o fator ambiental. Só uma coisa não é suficiente. Por isso que é muito comum duas pessoas passaram pela mesma dificuldade na infância e às vezes elas têm reações diferentes, elas reagem de forma diferente. Por quê? Porque uma coisa só não é suficiente. Precisa de uma predisposição genética junto com o fator ambiental, enfim, são muitas coisas. E é importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas elas começam a criar justificativa, encontrar culpados para o sofrimento. E às vezes não tem culpado. Então, muito cuidado com frases assim, aquela menina lá, ela cometeu suicídio porque os pais eles não davam muita atenção, a culpa é deles. Aquele lá, ele desenvolveu depressão, deve ser porque a namorada terminou com ele, Deve ser, ou foi por causa de peito. Então, as pessoas, elas ficam, às vezes, tentando encontrar culpados por uma coisa que, às vezes, não tem culpado, Às vezes tem também, Principalmente quando são fatores ambientais. Mas, às vezes, não tem um culpado. São muitas coisas, é uma junção de várias coisas. E uma única coisa não é suficiente, tá? Um outro mito muito comum também é que é frescura, que é só pensar em outra coisa. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Seria muito fácil se fosse assim, pensei em outra coisa, pronto, Curei minha depressão, curei minha ansiedade. Mas a verdade é que não é desse jeito. E aí vamos falar primeiro sobre a depressão. A depressão, nem todo mundo tem os mesmos sintomas, tá? Os mais comuns. Humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse nas atividades que antes sentia prazer, alteração no peso, na alimentação, no sono, dificuldade em concentração, em tomar decisão, tendência de cansaço. Esses são os sintomas mais comuns, mas a pessoa pode apresentar outros também. Sono e alimentação, eles vão aparecer de forma diferente para cada pessoa. Tem gente que vai perder muito peso, tem gente que vai ganhar muito peso, tem gente que vai sentir muito sono, vai dormir 12 horas, 15 horas por dia. Tem gente que não vai dormir nada, não vai sentir nenhum sono. Então, é alteração no sono e na alimentação. Mas nem sempre essa alteração ela vai ser feita ocorrer só de uma forma. Nem todo mundo vai apresentar os mesmos sintomas, coloquei esses aqui que são os mais comuns, mas às vezes as pessoas apresentam outros.
Na ansiedade, os sintomas mais comuns: taquicardia, dificuldade para respirar, falta de atenção, medo, tensão muscular, tremor. Então, é uma lista bem extensa, tá? Algumas pessoas podem desenvolver ainda alergia, coceira, aquela vontade muito grande de ir ao banheiro, fome, né? Muita fome ou pouca fome. Esses são os sintomas mais comuns. Mas as pessoas, elas podem ter sintomas variados, né? E vocês perceberam que dentro desses sintomas, tem sintomas que eles são mais emocionais, mas que também tem sintomas físicos? Vocês perceberam isso? Isso acontece porque a nossa mente interfere no nosso corpo e o contrário também acontece, tá? É uma via de mão dupla. A gente separa a mente do corpo por uma questão de estudo mesmo, para ficar mais fácil o estudo. Mas hoje a medicina e a psicologia, eles entendem que o corpo interfere na mente e a mente interfere no corpo. Que a ansiedade e a depressão não são abstrações. Existem. Né? O cérebro de uma pessoa depressiva, o cérebro de uma pessoa ansiosa, é um cérebro que está passando por uma questão química diferente. É diferente, tá? E existe a liberação, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, é acionada alguns comandos cerebrais para cortisol, para adrenalina. Então, a ansiedade, por exemplo, ela não vai mexer só nas emoções. Ela mexe na nossa imunidade, no nosso metabolismo, nos hormônios. Por isso que essa frase é muito perigosa. Ah, é frescura, é só pensar em outra coisa. Porque isso faz com que a pessoa não procure tratamento. Só que quando ela não procura tratamento, isso aumenta o risco dela desenvolver outras coisas. Do mesmo jeito que o hipertenso que não procura ajuda. Então, o hipertenso que resolve não fazer tratamento, ele tem risco de ficar com o coração grande. Por quê? Porque o coração ele vai ter um esforço muito grande para, né, circular aquele sangue, para bater, e ele vai ficando maior e vai desenvolvendo outras coisas. A ansiedade é a mesma coisa. A pessoa, ela está sempre ansiosa, ela tem um diagnóstico de ansiedade, e isso pode fazer com que ela aumente o risco de pressão alta, de colesterol, de obesidade, enfim, de vários adoecimentos que estão ligados a uma ansiedade não tratada. Por quê? Porque é fisiológico. Não é bom, não é saudável você estar com o seu hormônio, né, o cortisol sempre alto, né? Está desregulado quimicamente o seu corpo. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque são mitos que causam muitos prejuízos na vida da pessoa. Um outro mito muito comum é, na minha época não era assim. Ah, não era desse jeito, isso aqui é coisa de hoje em dia. Isso aqui é coisa da gente, de humano, né? Os pais sempre falaram para os filhos que na época deles era diferente, né? Isso, na verdade, é um saudosismo. A saúde mental hoje, né, ela está em alta, e aí dá a impressão que os casos aumentaram. Porque, de fato, existe hoje mais diagnóstico, as pessoas estão sendo cada vez mais diagnosticadas. Só que isso é explicado, primeiro, pelo avanço da psicologia e da psiquiatria. Elas são ciências recentes, elas estão em constante evolução, e hoje a gente consegue compreender mais sobre os transtornos mentais. Então, houve um avanço da psicologia. Nós temos uma discussão maior sobre saúde mental, principalmente depois da pandemia. A gente começou a falar muito sobre saúde mental, então as pessoas, elas estão mais abertas para procurar ajuda. Antes era ofensivo, né? A pessoa nem falava que fazia terapia, porque era uma coisa de louco, coisa estranha, né? Ninguém falava. Hoje não. Hoje é uma coisa, as pessoas estão mais abertas. Elas conseguem identificar mais facilmente que elas não estão bem, e elas procuram com mais facilidade o psicólogo, o psiquiatra. E aí dá a impressão que aumentou. Mas não, as pessoas, elas sempre não estiveram bem. A diferença é que hoje existe mais acesso. E também tem a ver também com as novas formas que as pessoas lidam com seus problemas. Então, formas que antes não eram aceitáveis, e hoje são consideradas aceitáveis. Se você, por exemplo, fazer uma avaliação de algumas pessoas da sua família mais idosas, talvez você note que alguma delas tem algum diagnóstico. Né? E aí, às vezes, não aparecendo com sintomas comuns hoje, como choro, né? Sintomas de tristeza, mas aparecia por meio de uma irritação exagerada, uma agressividade exagerada. Então, será realmente que não existia? Né? Será que realmente os nossos avós, bisavós, eles estavam bem? Né? Se você avaliar bem, talvez você perceba que tinha, sim, alguns diagnósticos ali, mas eles expressavam o que eles sentiam de uma outra forma. E aí, Betânia, entendi quais são os mitos mais comuns. Como
Como é que eu posso ajudar os meus desbravadores? Eu moro no Brasil, aqui existe um risco maior das pessoas desenvolverem ansiedade e depressão. Eu trabalho com um grupo de uma faixa etária que está dentro da faixa etária que está em risco de suicídio. E aí, como é que eu posso ajudar esses desbravadores? Primeiro, a gente vai falar sobre o que não fazer. Intenção, é bom você ter uma boa intenção, só que sua intenção não é suficiente. Então, tire da sua cabeça que o que importa é a intenção. Você pode estar o mais intencionado possível, mas se você não souber fazer os primeiros socorros para uma pessoa que foi atropelada no trânsito, você pode, né, fazer com que essa pessoa tenha prejuízo na vida dela. Às vezes poderia ser um caso que a pessoa ela não iria ficar cadeirante, mas aí você movimentou o corpo. E aí acabou acontecendo uma coisa que não dá mais para reverter. Você deu água para uma pessoa que foi acidentada. Você não sabia, e aí isso ocasiona outras coisas. Então não basta ter só a intenção. Isso acontece em primeiro socorro. O primeiro socorro é um ótimo exemplo disso. Não sabe fazer, você não vai fazer. Você vai ligar para o SAMU, vai tentar outras formas de ajudar, mas você não vai lá mexer. Quando a gente fala de saúde mental, é a mesma coisa. A pessoa não está bem, você não sabe fazer, não é para fazer. Você vai pedir para uma pessoa que tem mais capacidade para fazer. E eu vou falar aqui sobre as frases mais comuns de pessoas que têm boas intenções, só que no final acontece o contrário, ela causa mais prejuízo. E aí eu quero que vocês, eu vou falar várias frases aqui, mas eu quero que vocês tentem pensar que essa pessoa estava com uma boa intenção, tá? Você é louco, você é covarde, você tem a mente fraca, você não tem Deus no coração. Gente, uma pessoa que diz uma coisa dessa, às vezes ela não tá pensando o mal. Ela tá pensando, vou jogar aqui realidade, né, para esse adolescente, para ele, né, ver se ele tem um choque de realidade de volta. Então, às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas você tem uma ajuda. Olha só outras frases. Isso aqui é uma frase muito comum que pais falam para os filhos. Nós trabalhamos e você tá pensando em suicídio. Você não dá valor a tudo que você tem. Esse sentimento é coisa de gay. Você não é macho o suficiente. Para de fazer mimimi. Cansei de drama. Isso que você está falando é besteira. Né? Então, são várias frases. Ó, isso é coisa de gente fresca. São frases que às vezes é dita por pais, por professores, por educadores, por líderes desbravadores, com uma boa intenção. Mas isso aqui não ajuda. Então, primeiro, saiba o que não fazer. Isso aqui não é para fazer. Isso aqui não ajuda ninguém. O que fazer, então? O que a gente pode fazer para promover saúde mental dentro do clube? A primeira coisa, que eu acho a coisa mais incrível, tem um clube. O clube, ele promove saúde mental só existindo. Por quê? Faz atividade física, tem interação grupal. Isso é importante para a saúde mental de adolescente. Então, só o fato do clube existir, isso já promove saúde mental. Segunda orientação. Tenha mais atividades de amizade e menos de rivalidade. Uma pessoa que tem uma saúde mental fragilizada, ela pode encarar essa rivalidade de uma forma muito difícil. Então, ela pode entender que ela nunca vai conseguir, que ela não é boa o bastante. Então, ela tem muitas coisas ali e vai despertando sentimentos muito difíceis para ela. E aí, é importante no clube existir atividade de amizade, de cooperação, né? Que tenha sentimentos positivos, não só aquele sentimento de eu quero ser o melhor, eu preciso ganhar. Uma outra orientação é não demonstre que você tem favoritos. E para não demonstrar que você tem favoritos, primeiro você precisa admitir para você mesmo que você tem seus favoritos, tá? Talvez você não tenha, você não tenha favoritos, mas se você perguntar para o clube quem é o teu favorito, pode ter certeza que eles vão te dar um nome. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem, mas a gente demonstra. E os meninos percebem, eles são sensíveis, eles percebem isso. E admitir isso para você mesmo vai fazer com que você fique mais atento no seu comportamento, tá? Elogie os desbravadores, até aqueles mais indisciplinados. Você percebe que tem aqueles que são mais traquinas, mais difíceis. Vou deixar um desafio para você. Você vai pegar esses nomes, pelo menos 5, os mais difíceis, e toda semana você vai escolher um e você vai pensar em 3 qualidades que esse menino tem. Você pode ajudar tanto a vida desse menino com esses elogios, você nem imagina. Talvez no clube, né, quando você fizer o elogio,
talvez você esteja fazendo uma coisa que esse menino nunca ouviu, que nunca recebeu. Porque na escola ele é chamado de burro, em casa de incompetente, que não faz nada, que não presta. E no clube é importante que seja um lugar que esse menino ele se sinta valorizado. E é importante olhar, não, o que esse menino ele tem de qualidade? Ele tem alguma coisa, não é possível, ele vai ter alguma coisa. Então, passar um tempo olhando, e aí você vai passar a semana inteira observando, tentando lembrar o que esse menino ele faz bem, o que ele é bom, e elogiar. Quando existe esse elogio, em geral, existe também uma mudança de comportamento do adolescente, porque ele começa a querer agradar, né? Não é a nossa intenção essa. É um efeito que pode surgir ou não, e é bom que ele apareça, né? Mas a intenção é que seja agradável, né? Que esse menino ele tenha acesso a um ambiente acolhedor, um ambiente saudável. A próxima orientação é promova novos destaques. No seu clube são sempre as mesmas pessoas que conseguem, que ganham as atividades? É sempre a mesma? Se é sempre a mesma, olha, acione o seu alerta. Talvez você esteja fazendo só um tipo específico de atividade que facilite, que prioriza um tipo de inteligência. Só que existem várias formas de inteligência. Então, comece a variar as atividades que você faz no clube para promover outras pessoas. Né? É importante que esses meninos eles se sintam valorizados, que eles sintam que eles também conseguem. E por último, percebeu que o menino não está bem, né? Não tá legal, ele se corta, ele se machuca, ele tá deprimido, chama os pais para uma conversa. Tá? Às vezes o pai não sabe. Então chama o pai, conversa com esse pai. Se você perceber que esse pai, essa mãe tem dificuldade financeira para pagar a terapia, faça a orientação de onde ele pode encontrar na rede. Em Rio Branco nós temos o CREAS ele faz o acompanhamento da família, não faz terapia, mas ele vai fazer o acompanhamento da família para orientar onde é que a família pode conseguir, né, de ajudar, para facilitar que essa família ela consiga acessar a rede de saúde mental. O CREAS pode ser um aliado, então você pode falar para a pessoa ir no CREAS, você pode pedir para ele ir num posto de saúde, né, ir lá agendar com um psicólogo, ir num serviço de psicologia, ligar para o CVV, isso aqui já é online, em caso de crise, de ansiedade, pode ligar ali, às vezes é à noite, né, tem uma crise à noite, não está bem, pode ligar para o CVV, né, ou conversar por mensagem, que são opções para que esse menino ele fique bem. Tá? Nós temos uma rede de saúde mental que é fragilizada ainda, mas nós temos uma rede. É importante acessar, saber como funciona essa rede e orientar esses pais a acessarem essa rede quando for necessário. Tá, Betânia, entendi, mas e se um dia acontecer de um menino acabar tendo uma crise de ansiedade? Ali no o que eu faço? Nunca lidei com isso, não sei como fazer. E se acontecer de um menino sentar ali, começar a ter taquicardia, falta de ar, o que eu faço? Vou falar aqui o que você pode fazer, que a gente vai começar falando de você. Primeiro, você vai ter que trabalhar a sua própria ansiedade. A calma, ela acalma. Você precisa estar tranquilo na hora. Então, você precisa você mesmo entender que a ansiedade não mata ninguém. O adolescente não vai morrer com ansiedade. Ataque do pânico não mata ninguém. Então, ele está ansioso, daqui a pouco vai passar. E você precisa saber disso, lembrar dessa informação. Porque se você não lembrar, você vai ficar ansioso. Porque a ansiedade, ela deixa a gente ansioso. Então, você primeiro precisa se acalmar para você conseguir ajudar. A segunda coisa que você vai fazer é pedir para um outro líder ficar com os desbravadores. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vão fazer uma rodinha em torno da pessoa que está ansiosa. E ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então, peça para uma outra pessoa ficar responsável pelos desbravadores, fazer uma outra atividade para não ficar aquele alvoroço em cima da pessoa. Depois, você vai orientar e você vai acolher. Você não vai ficar bombardeando um monte de perguntando o que aconteceu. Não. Você vai orientar, você vai dizer o que é a ansiedade. Bem brevemente. Então, você vai falar, olha, o que você está sentindo é ansiedade. Daqui a pouco vai passar, vou ficar aqui com você. Você quer segurar minha mão? É importante essa orientação, porque pode ser que esse adolescente ele esteja passando por aquilo ali a primeira vez. Ele não sabe. E ele fica mais desesperado ainda porque ele não sabe se ele vai morrer, né? Vai ter um ataque do coração, que vai cair duro. Então, eles começam a pensar várias coisas que eles, às vezes, nunca sentiram, então não entendem muito o que está acontecendo. Então, faça essa orientação.
Você pode estimular ele a usar os sentidos. Os nossos sentidos, tato, olfato, né, audição, tudo isso ajuda a gente a se manter no presente. E aí você pode usar isso. A caminhada, ela estimula vários sentidos. Porque a pessoa está andando, ela está ouvindo as coisas, ela está sentindo cheiros. A caminhada, né, se você estiver em um ambiente ao ar livre, você pode chamar a pessoa para caminhar. Vamos caminhar? Você vai se sentir melhor, né? Faça esse estímulo. A pessoa não quis, não é para insistir também, tá? Quinta orientação. Ouça o silêncio se precisar. Talvez, e na verdade é o mais provável, a pessoa não quer falar nada. Ela quer ficar quieta. E se você ficar, mas o que aconteceu, o que você tem que ser? Não ajuda. Então, trabalhe a sua própria ansiedade e saiba que você ficar ali em silêncio do lado dela é suficiente. É suficiente. Né? A gente tem uma necessidade de ficar preenchendo o vazio, mas não precisa. Tá? Então, é suficiente você ficar ali sentadinha do lado. E aí você também pode perceber que a pessoa está muito ansiosa, ela não quis caminhar, você pode chamar ela para respirar. Hein? Você pode falar, olha, vamos respirar juntos, né? Respira aqui comigo, né? Você vai fazer uma respiração bem longa, né? E tranquila. Respira, né? Agora solta. Então, vai fazer uma atividade de respiração para que essa pessoa tenha uma respiração mais prolongada. Uma pessoa ansiosa, em geral, a respiração é muito curta. E isso faz com que ela fique mais ansiosa ainda. Acabei não colocando aqui, mas o ideal é que se é um menino, né, talvez seja interessante que seja um homem que faça essa orientação. Se for uma menina, que seja uma líder que faça orientação para evitar outras situações, né? Até porque vocês vão ficar sozinhos ali. Então é ideal que seja a pessoa do mesmo gênero. Tenha paciência. Nem sempre vai ser rápido. Uma crise de ansiedade ela vai levar ali de 5 minutos a 30 minutos. As mais longas, em geral, duram 30, 40 minutos. Mas na hora, esse tempo, ele parece que dura mais ainda. Porque a pessoa está ansiosa. E aí a percepção de tempo muda. Mas tenha paciência, porque daqui a pouco vai passar. Aí, se você ficar muito ansiosa, essa ansiedade passa para a pessoa. Oriente os pais, chame os pais para conversar. Não é para contar coisas sigilosas, muito pessoais que te contaram, mas você vai chamar para falar desses sintomas que a pessoa está tendo e orientar a procurar ajuda, né? Você pode se disponibilizar para explicar onde é que tem na rede, né? Para que essa família ela possa saber como funciona a rede de saúde mental, se sentir segura, entender que aquilo é normal, que não é algo estranho, né? Que é algo que pode acontecer. E, por último, converse sobre o assunto dentro do clube. Tá? Você pode criar momentos para falar sobre saúde mental com os desbravadores. O clube ele não é feito só para criança e adolescente que são disciplinados, que são obedientes, que são completamente saudáveis e estáveis. O clube também é para essas crianças que elas estão sofrendo, elas não estão bem. E aí, no clube, elas encontram um espaço. E é muito importante que vocês saibam o valor que tem. Que o que vocês fazem ali, que às vezes vocês não conseguem ver esse resultado de forma imediata, esse resultado ele vai existir em algum momento, né? Sementinha plantada.